Meus amigos e minhas amigas rubro-negras, mais uma vez, bom dia para vocês nessa sexta-feira. Chego aqui no canal Rubro Negro SP, eu sou o Thiago, vou passar as notícias do Flamengo hoje para vocês. Algumas notícias legais aí que tiveram entre ontem à noite e hoje de manhã, né? Eu vou estar passando para vocês, tá bom? Começando aí pela notícia do Gustavo Henrique, né? Que, como disse ontem, tinha uma reunião, né? E essa reunião foi realizada e aí o Gustavo Henrique já tinha acertado, né? A questão salarial com o Fenerbahçe, coisa e tal, né? Porém, foi feita já uma proposta ao Flamengo, né? Depois dessa reunião, a proposta foi recebida pelo Flamengo e o Flamengo não aceitou a proposta, né? Ele achou muito baixa, né? Eles ofereceram abaixo dos 3 milhões. E o Flamengo quer algo em torno de 3,5 a 4 milhões para alcançar os 16 milhões que foi vendido também o Ilharão, né? Eles querem mais ou menos o mesmo valor, né? E o Fenerbahçe ofereceu ali menos de 3 milhões, né? Foi algo em torno de 2,5 milhões, né? Então o Flamengo não aceitou a proposta, mas entende isso como normal, né? Uma negociação de mercado normal, tá? Por que ele entende como normal? Porque a janela começou agora, né, de transferências, né? Então, até ela se encerrar, eles acreditam que o Fenerbahçe vai chegar no valor que o Flamengo quer. O Ilharão também começou dessa forma, eles mandaram uma proposta baixa e o Flamengo endureceu, aí mandou uma proposta um pouco melhor, o Flamengo pensou e depois eles chegaram onde o Flamengo queria e o Flamengo fechou, né? Então fechou nos 16 milhões que eles queriam com o Ilharão. Eles querem fazer a mesma coisa com o Gustavo Henrique, tá, galera? Então a notícia do Gustavo Henrique era essa. A gente vai falar também aqui do Vitinho. O Vitinho, ele anunciou, ontem tiveram uma reunião no Flamengo lá, empresários e Flamengo, né, sobre a renovação de contrato do Vitinho, que vai até dezembro desse ano, né. Então ficou decidido que o jogador não vai renovar o contrato com o Flamengo não pretende também renovar o vínculo do jogador, né, então o Flamengo vai abrir mão desse jogador. O Flamengo entende que o Vitinho não tem mais clima ali para jogar no Flamengo, vendo que, né, ele está sendo vaiado aí pela torcida, apesar de no último jogo a torcida ter saudado ele, mas todos entendem que a torcida fez isso porque o time vem jogando bem, né, e só para não deixar o Vitinho tão queimado assim, a torcida deu uma moralzinha para ele, né? Até porque os outros jogadores também pediram por isso, então a torcida atendeu aos outros jogadores. Mas a torcida tem vaiado, né, normalmente o Vitinho, mesmo com o time ganhando, né, que foi o caso do jogo anterior, né, o do Juventude. O Flamengo vencendo, o Vitinho entrou e mesmo assim a galera ainda vaiou ele quando ele pegou na bola e coisa e tal. Então o Flamengo entende que não tem mais clima para esse jogador e não vai renovar o seu contrato. Porém, o Flamengo não descarta uma saída imediata. Se chegar alguma proposta que agrade o Mengão, ele vai estar saindo. Claro, se chegar até dezembro ele vai sair de graça. Inclusive ele pode assinar um pré-contrato já com algum time, né? Porque já está decidido que ele não vai renovar com o Flamengo. Então ele já pode assinar um pré-contrato para sair em janeiro de graça, né? Mas o Flamengo também não vê problema nisso, né? Porque o jogador não tem mais clima, o clube não tem mais clima com o jogador. Então ficou decidido isso. Tem aí interesse de clube do México, de clube da Rússia, né? Da Turquia, aliás, né? Foi o Caemota que trouxe aí no Globoesporte.com, né? Ele trouxe essa informação, o Caemota, de que tem um time turco, um mexicano e um europeu interessado no Vitinho, né? Mas provavelmente vai ser proposta baixa, né? Até porque ele pode sair de graça no final do ano, mas às vezes o clube faz uma proposta para não perder o jogador também, né? Porque às vezes o jogador fecha um pré-contrato com outro time e aí aquele time que estava interessado acaba perdendo. Então, às vezes eles fazem uma proposta baixa, mas faz a proposta para poder levar o jogador antes dos outros times, né? Porque o Vitinho tem lá suas qualidades, né? O Vitinho é muito bom jogador. Ele não deu certo no Flamengo, né? Eu particularmente gosto do jogador, acho ele um ótimo jogador, né? Porém, realmente no Flamengo não vingou, né? Ele estava uma crescente até o ano passado, de repente ele deu uma queda, né? Teve uma lesão aí. Ele estava jogando bem no começo da era Paulo Souza aí, né? Ele estava sendo bem utilizado. Teve aquele jogo que ele jogou na estreia do Marinho, que o time jogou super bem e tal. E o Vitinho foi o principal jogador daquela partida, só que depois ele teve uma lesão, né? Ficou um pouco afastado, depois não conseguiu recuperar seu futebol novamente. Deu aquela queda de rendimento de novo, então oscila demais. E é isso, gente. O Vitinho, então,
a partir do ano que vem já não tá mais no Flamengo. Pode ser que saia um pouco antes, tá bom? Agora falando do Wallace novamente, de novo, mais um vídeo aí falando do Wallace, porque é uma novela essa negociação, né? Mas a gente trouxe aí que estava quase certa, né? Era informação que todos os sites e jornais noticiavam até ontem, só que ontem a Udinese deu uma endurecida na negociação, tá? Outra negociação também que o Flamengo considera normal, né, essa endurecida do time, é a mesma coisa que o Flamengo está fazendo com o Fenerbahçe, agora a Udinese começa a fazer. Por quê? Porque acabou de abrir a janela de transferência e essa janela de transferência ela vai até dia 15 de agosto, né? Então essa janela de transferência pode chegar a proposta de lá de fora mesmo para ele, uma proposta melhor do que o Flamengo está fazendo, né? No momento aí o Flamengo ofereceu já 4 milhões, aí eles não aceitaram, ofereceu 4 milhões e meio, também não aceitaram, subiu para 5 milhões, também não aceitaram. Então o que eles querem dos jogadores, querem 9 milhões de euros. Claro, o Flamengo não vai chegar nesse valor, o Flamengo quer oferecer um pouco a menos, né, mas por 70% dos direitos do jogador, né, não vai pegar 100% do jogador, ou seja, numa venda futura, o pessoal da Udinese tem 30% ainda na venda desse jogador, né. Então, o Flamengo estuda também a possibilidade de oferecer 5 milhões e mais um jogador. O Flamengo tem ali uma lista de jogadores negociáveis, né, vários jogadores negociáveis, e vai ver se algum jogador interessa ali para a Udinese para estar fazendo uma proposta nesse sentido também, uma troca mais uma compensação e poder trazer ele com 70% dos direitos, tá? Ainda não tem nada fechado, mas está muito próximo, tá, galera? Porque a gente sabe que negociação demora um pouco mais e agora com a janela aberta eles vão segurar até os últimos dias dessa janela para ver se chega a proposta de fora melhor, perto do que eles querem, né? Que são os 9 milhões de euros, tá? Agora falar desse lateral direito, né, que saiu em todos os jornais aí, todos os jornais não, foi um jornalista chamado Sebas Giovanelli. Esse jornalista, inclusive, ele é seguido pelo De Arrascaeta nas suas redes sociais, né, ele é conhecido no Uruguai, né, tem lá a sua relevância lá no país, né, e ele que publicou essa notícia, então teve uma repercussão grande aí, várias redes sociais postando, coisa e tal, vários perfis, né, rubro-negros aí jogando na internet essa notícia que o Flamengo já havia contratado esse jogador, tá? O jogador se chama Guilhermo Valera, tá? E ele joga no Dinamo Moscou, tá? Esse jogador. Dizem que ele quer acionar, né, aquela opção da FIFA, né, que o jogador pode suspender devido ao que está acontecendo lá nos países deles lá. Que o jogador pode suspender o contrato por um ano, né, e poder jogar em outro lugar nesse um ano, né, para ver se ameniza as coisas por lá para ele voltar. Então tem essa opção na FIFA, o jogador parece que quer acionar isso, foi isso que o jornalista postou, né, mas ainda não tem nada confirmado, tá, galera? O que se sabe é que o empresário do jogador ofereceu ele ao Flamengo, porém ainda não tem nenhuma negociação concreta, tá? Mas, né, é aquela história, onde tem fumaça tem fogo, né? Então vamos aguardar os próximos capítulos dessa novelinha aí também, tá? Mas é muito bom pro Flamengo, né? Não sei se ele é um bom jogador, ainda não pesquisei sobre o mesmo, né? Mas a gente tem que dar uma olhadinha aí, ver se ele é bom. Mas parece que teve passagem por times grandes, né? Por exemplo, ele já jogou no Real Madrid, né? Então, se o Real Madrid teve interesse nele um dia, porque o jogador não deve ser tão ruim assim. O Real Madrid não contrata jogadores ruins, né? Então vamos esperar aí para ver os capítulos finais dessa novela aí também, né? O Flamengo realmente precisa de um lateral direito para reforçar o elenco aí. Bom, galera, o que eu tinha para hoje era isso daí, essas notícias, tá? Espero que vocês tenham gostado das notícias. Deixa um comentário aí sobre elas, se vocês concordam com as vendas e concordam com as contratações também, com a saída do Vitinho. Deixe seu comentário, deixe o seu like, é muito importante para o engajamento do canal, para a gente poder crescer, tá bom? O like é muito importante. E se inscreve no canal, tá? Não custa nada e você vai estar me ajudando a realizar esse sonho, beleza? Forte abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até o próximo, beleza?